velar os meus olhos e as minhas mãos tremerem nas mãos que me estendes nervosas, seja o meu beijo, ó flor, o último nas rosas do teu rosto. Sonhei que a minha morte vinhas. Manaus, 25 de dezembro de 1915. Na madrugada de Natal, numa casa humilde da Cachoeirinha, no subúrbio da capital, morria o poeta Maranhão Sobrinho. Realizava enfim seu grande desejo, encontrar-se com a morte, que contraditoriamente lhe havia dado a inspiração para viver. Apenas 36 anos antes, quase na mesma data em que morreu, o poeta nascia também em uma casa humilde, na cidade maranhense de Barra do Corda. Terceiro de 12 filhos, foi batizado com o nome de Nobre. O nome dele é José Américo Olímpio Augusto Cavalcante de Albuquerque, Maranhão. E aos 20 anos de idade, 21, ele veio para São Luís. Já havia publicado muitos poemas no jornal da cidade, que era o Norte. Era um jornal semanal. E veio para São Luís. E aqui ele passou vários anos. São Luís estava em crescimento populacional e em uma crise já evidente do ponto de vista cultural. Os grandes escritores que eram conhecidos nacionalmente haviam saído daqui. Então nós temos um contexto em que há um esvaziamento de São Luís em termos culturais, e esse esvaziamento deveria ser preenchido por esses autores que estavam começando. São Luís vivia esse momento da criação dos dois órgãos que culminariam com a Academia Maranhense de Letras, que é a Renascença Literária e a Oficina dos Novos. Era uma tentativa dirigida por vários nomes e, portanto, havia esse grande interesse de resgatar aquela grandiosidade que São Luís tinha, o que o Maranhão tinha no passado literário. Ele conseguiu uma bolsa de estudos, que na época o nome era pensão. Só que ele se desentendeu. Ele tinha um espírito irrequieto muito. E daí ele se desentendeu com um dos seus professores e acabou tendo que deixar a escola normal. O magistério não era a vocação dele, a vocação era a poesia. Ele realmente, amava a poesia. Ele, sem muitos recursos, sem estudar, acabou entrando na boemia aqui de São Luís do Maranhão. O começo do século XX, a São Luís estava repleta de bares e prostíbulos na hoje conhecida Praia Grande. E o Maranhão Sobrinho frequentava esses bares mais pobres em companhia de alguns amigos, enfim, e entregou-se à boemia. Escrevia para jornal como colaborador ou então até como modo de vencer um pouco mais na vida, de ter um dinheiro no final do mês a mais, né, para beber também e para aproveitar um pouco mais de suas finanças. Eles escreviam para jornais, às vezes de maneira paga, às vezes como colaboração apenas. Ele é o protótipo do poeta daquela época. Boêmio, um pouco irresponsável em termos de comportamento social, bebedor de pinga, e ele primava por isso. Aquela ideia do escritor maldito, aquele escritor que tem temáticas que fogem àquela expectativa que nós temos da beleza somente, busca um pouco da morte, busca um pouco até do escatológico em alguns momentos, e tudo com musicalidade. O Maranhão Sobrinho é um escritor que trabalha a musicalidade, a melodia dele é impressionante e, ao mesmo tempo, a poesia dele é dura, é seca em alguns momentos. A atração pelo lado obscuro da vida o aproximou da leitura de poetas simbolistas malditos, como Mallarmé e Baudelaire. Aparentemente ele leu muitos franceses,
que era uma tendência aqui do Maranhão, ler os autores franceses, e o que é interessante, né, porque eram autores que estavam produzindo e eram recentemente lidos pelo mundo inteiro, e Maranhão Sobrinho aparentemente já lia esses autores aqui no Maranhão ou em Belém, mas ele estava um pouco avançado em termos de leitura do que era produzido naquela época dele. Ele vai se inspirar no Mallarmé na forma, mas também no conteúdo. Ele tem a técnica que o parnasiano tem com o espírito dos simbolistas, com o espírito justamente que vem desses ventos aí franceses. Então, eu acho que o grande mérito dele é esse. É de buscar na nossa língua, alcançar com a nossa língua algo tão raro e tão sublime quanto aquilo que o Mallarmé alcançou com a língua francesa. A principal tendência dele é esse pessimismo voltado para essa escola maior, que é o simbolismo. Ele é um poeta simbolista. Mas a morte já me está tardando. No entanto, sinto-a no meu passo incerto, e eu quero entrar no teu amor chorando, no teu amor aos mártires aberto. Quero, deixando os pélagos e abismos do mundo, ver-te lá nos céus sagrada, na grande Páscoa azul dos misticismos. Uma obra que é pautada por um texto até certo ponto difícil, metafórico, em que ele não diz exatamente, mas ele sugere o tempo todo, como manda a temática e a característica do simbolismo, vai sugerindo as ideias. E hoje dá para garimpar um pouco da crítica social e um pouco da vida dele dentro de sua obra, hoje. Mas na época viam só o boêmio. Ele vivia aqui praticamente sem um rumo, profissionalmente falando. E os amigos colaboraram entre si e praticamente colocaram a força dentro de um vapor em direção a Belém do Pará. Em Belém, Maranhão Sobrinho colabora em jornais como Folha do Norte e Notícias. Logo se torna popular nas rodas boêmias e meios intelectuais, mas a saudade de São Luís o faz regressar à ilha. Ao chegar, reúne material para publicar sua obra de estreia. Em 1908, ele publica um livro chamado Papéis Velhos Ruídos pela Traça do Símbolo. E esse título é interessante porque você percebe que ele já tinha uma consciência que estava fazendo algo simbolista. Certamente ele foi leitor de Cruz de Souza, ele deve ter sido leitor de Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é considerado o simbolista mais místico que nós temos no Brasil. E a poesia simbolista do nosso autor, no Maranhão Sobrinho, é também um pouco mística. O grande foco do momento é a religiosidade, então é aí que vai se situar justamente a contrapartida, a contravenção dessa poesia. A revolução dessa poesia vai entrar justamente pelo religioso. Ele era meio simbolista, era romântico e era satanista. Guarda o nobre portal de alabastro tristonho desse antigo solar, malditas luxúrias, em que fuge o brasão heráldico do sonho, não sei quantas legiões de duendes e fúrias. Velam desse dragão o oriental tesouro, sobre um trono de rei de maciça esmeralda, 2 soberbos leões de grandes patas de ouro, de grandes patas de ouro. Quando ele descreve, por exemplo, a questão de Satã, um poema dele bem conhecido, em que você começa a ler, parece a descrição do inferno. É um símbolo apenas essa questão do demônio, do Satã, aparecer dentro desse poema. Na verdade, toda a caracterização é feita em relação ao Palácio dos Leões. Então ele vai cruzando os 2 rios, tá? O palácio, tá? Os 2 leões, e ao mesmo tempo que pode ser a imagem do inferno, pode ser a imagem do próprio Maranhão. Um certo dia de 1910, sem avisar a ninguém, Maranhão Sobrinho outra vez embarca para Belém, mas lá fica pouco. Atraído pelas notícias de que Manaus atravessava um período de esplendor econômico e cultural, decide tentar a sorte na capital amazônica. Manaus ele foi à procura de riqueza. Os amigos disseram, né, que quem queria ficar rico
poderia ir para Manaus, porque Manaus era a cidade mais rica do norte e por conta do ouro negro, que era a borracha. E de maneira que ele foi para lá. Só que quando ele chegou em Manaus, ele já encontrou a crise se instalada lá por conta do preço que caiu vertiginosamente. De maneira que em Manaus ele só encontrou o que tinha encontrado aqui em São Luís. Crise e um ambiente, digamos, para a bebida. O certo é que nem em Belém do Pará, nem em Manaus, ele conseguiu ser amparado. Alguns escritores conseguiram ser funcionários públicos, exemplo de José de Alencar, de um Machado de Assis, e tiveram algum tempo para projetar a sua obra. Maranhão Sobrinho, não. É um escritor que, pela qualidade da obra dele, pelo trabalho que ele fez com a poesia, e não apenas com a poesia do ponto de vista simbolista, poderia ser levado para o Brasil inteiro como exemplo de grande escritor. Numa época dificílima para quem não tinha hostes dentro da política, quem não tinha bom trânsito dentro do governo do Maranhão. Ele conseguiu publicar 3 livros num período entre 1908 e 1911, e mais ainda, ele deixou muitos poemas, inclusive da mão de amigos. Muitas vezes num bar, alguém tocava no assunto, ele rabiscava ali alguns versos, ora transformando num soneto, ora transformando num poema não fixo, não é? E daí então ele deixava ali com alguém, com algum amigo. Então ele produziu muito. Eu passei uma manhã procurando a sepultura do Maranhão Sobrinho. Não encontrei vestígio. Encontrei o número. E lá um velho coveiro me chamou assim e disse: professor, você é do Maranhão, né? Da terra do Maranhão Sobrinho. Olha, eu vou lhe dizer aqui uma verdade que não quero dizer lá dentro. Foi vendido. Morreu, digamos, muito humilde, num barraco, nos arredores, numa rua até simbólica, 7 de setembro. O que poderia trazer a independência dele trouxe, na verdade, ruína. E aos 36 anos, muito humilde, um excluído que teve que morrer em terras estranhas. Hoje, os ossos de Maranhão Sobrinho já viraram pó, já se perderam no tempo. Mas o poema dele sobrevive ainda hoje. A cada vez que você lê um poema, um soneto do Maranhão Sobrinho, são verdadeiras obras-primas. O ônix das sombras cresce ao trágico declínio do dia, que a lembrar piratas do Mar Júnior, põe no ocaso clarões vermelhos de assassínio. Vem a noite e, lembrando os montes do infortúnio, vara o estranho solar da morte e do demônio, com as torres medievais, as sombras do interlúnio.